Neste vídeo nós vamos discutir algumas consequências dos princípios da mecânica quântica que temos estudado até agora. Em particular, nós vamos olhar com mais atenção para o processo de medida e veremos como dele emerge algo que costuma ser chamado de o problema da medida. E também trataremos de como esse problema, no fundo, está relacionado a algo mais profundo até, como o modelo de mundo, a visão de mundo da mecânica quântica, né, baseado em superposição de estados, por exemplo, pode ser levado até o nosso mundo clássico, onde tais superposições não parecem existir em nenhuma forma observável. Para isso, vamos lembrar que nós vimos em nossas discussões dos princípios da mecânica quântica que o vetor de estado pode mudar à medida que o tempo passa de duas maneiras diferentes. A primeira, nós chamamos de redução do vetor de estado, ocorre em um processo de medida, ou pelo menos para um tipo específico de medidas. Essa mudança, essa redução do vetor de estado, era descontínua. Ela dizia respeito ao que nós temos antes e ao que temos depois de uma medida. Não há nenhuma tentativa de acrescentar qualquer detalhe sobre o que ocorre durante essa medida. Além de descontínua, a mudança era probabilística, basicamente ditada pela regra de Born, uma regra que diz apenas qual é a probabilidade de um resultado ser encontrado em uma medida, ou seja, qual a probabilidade do sistema ser reduzido, né, o vetor de estado do sistema ser reduzido a um determinado estado final. Então, nós temos basicamente uma mudança temporal que ocorre quando, num certo sentido, estamos olhando para o sistema, e essa mudança é descontínua e probabilística, estatística. Havia uma outra mudança também possível ao estado do sistema de acordo com a mecânica quântica. Uma mudança de caráter dinâmico, digamos assim, que nós chamamos de evolução unitária. Essa mudança ocorria enquanto não se fazia uma medida, enquanto, num certo sentido, não olhávamos para o sistema com um aparato de medida. Em contraste com a redução, a evolução unitária descrevia uma mudança contínua do vetor de estado. Não havia saltos descontínuos, não havia saltos quânticos nessa mudança. E uma mudança também determinística, ou seja, sabendo o estado quântico em um sistema, sabendo o vetor de estado de um sistema quântico em um instante, nós poderíamos determinar o vetor de estado em instantes posteriores, pelo menos enquanto não ocorresse uma medida. Portanto, há um contraste bastante acentuado entre essas duas formas que o vetor de estado tem de mudar quando o tempo passa. Algo que só ocorre quando estamos, digamos, olhando para o sistema e que é descontínuo e probabilístico. E algo que ocorre quando não estamos olhando com um aparato de medida para esse sistema e que é contínuo e determinístico. Nós podemos encarar essas duas maneiras do vetor de estado mudar de outra forma. Nós podemos notar que a redução do vetor de estado surge quando o nosso sistema quântico, o nosso sistema microscópico, interage
com um aparelho de medida, um aparato clássico de medida, ou seja, um aparelho macroscópico com o qual nós, que também somos seres macroscópicos, podemos interagir, podemos fazer uma leitura do resultado da medida. Essa interação entre um sistema quântico e um sistema clássico, digamos assim, né? Um sistema macroscópico, né? É característica indispensável do que nós chamamos de um processo de medida. Como nós vimos, segundo os princípios da mecânica quântica, dessa interação surge uma redução do vetor de estado, uma mudança contínua e imprevisível, pelo menos não determinística, do que acontecerá após a medida. A única coisa que podemos garantir é que o vetor de estado representará um dos dois valores possíveis para essa medida, ou A1 ou A2, supondo que esse é um sistema que tem apenas dois valores para qualquer grandeza física. Ao final da interação entre o sistema quântico e o aparelho de medida, nós temos que o valor de uma grandeza A será ou A1 ou A2. Isso porque uma medida, é claro, pode resultar apenas em um único valor. Por outro lado, a evolução unitária ocorre quando o nosso sistema quântico está interagindo com outro sistema quântico, não com um outro sistema microscópico, não com um sistema macroscópico que poderia ser usado como um aparelho de medida. Nesse caso, após essa interação, nós ainda podemos ter o nosso sistema em uma superposição quântica de estados, em que não faz sentido dizer que uma determinada grandeza A vale ou A1 ou A2, e que, usando de uma certa liberdade, como já discutimos várias vezes antes, nós podemos dizer que a grandeza A vale A1 e A2 ao mesmo tempo. Mas exatamente, repetindo pela milésima vez, nós temos num caso desses a manutenção de uma superposição quântica dos estados, coisa que era destruída no processo de medida. A questão que se coloca, então, claramente, é de por que o processo de medida não pode ser descrito pela dinâmica quântica. Afinal de contas, um aparato macroscópico ainda é composto por átomos, moléculas, elétrons, etc., que são sistemas microscópicos regidos pela mecânica quântica. Por que um sistema quântico, ao interagir com um sistema macroscópico, aparentemente não segue uma dinâmica ditada pela mecânica quântica? Em particular porque isso acontece em processo de medida. Esse é o famoso problema da medida, alguns provavelmente diriam o famigerado problema da medida. Ou seja, por que uma medida não obedece à dinâmica quântica que rege todas as interações microscópicas? Para ver a origem desse problema, vamos imaginar que nós podemos fazer uma descrição quântica, uma descrição baseada na evolução unitária de um aparelho de medida, aquele aparelho que nós temos desenhado até agora, né? Temos um aparato de medida que pode estar em um de três estados, digamos assim. Ele pode estar num estado neutro, em que ele não está dizendo o resultado de nenhuma medida, digamos assim, ele está esperando uma medida ser feita. Ou ele pode estar num estado em que ele indicaria que o resultado da medida foi A1, ou seja, esse ponteiro estaria apontando para a esquerda. Ou ele poderia indicar
que a medida resultou em A2 e o ponteiro estaria voltado para a direita. Então nós temos esses três estados quânticos. Vamos supor que nós temos esses três estados quânticos descrevendo o nosso aparelho de medida. Isso corresponderia então à descrição quântica do que nós esperaríamos se o aparato de medida fosse descrito pelas regras da mecânica quântica. Vamos olhar com mais atenção para esse aparelho de medida. Se ele for um bom aparelho de medida, ele deve ter a seguinte propriedade. Vamos supor que antes da medida, o meu sistema quântico está em um estado onde eu tenho 100% de probabilidade de encontrar o valor A1. E o aparato de medida ainda não fez essa medida. Ele está naquela posição neutra. Feita a medida, já que eu tenho 100% de probabilidade de encontrar o valor A1, eu devo encontrar o ponteiro do aparato apontando na direção correspondente ao valor A1. Então, e se essa medida é reprodutível, repetível, o estado do meu sistema deve continuar sendo A1, para que numa próxima medida o ponteiro volte a apontar na mesma direção. Então, se meu aparelho de medida é um bom aparelho, eu tenho um sistema que está no estado A1, necessariamente após a medida, o meu ponteiro deve indicar isso. É claro que a mesma coisa se aplica se antes da medida o meu sistema se encontra no estado A2. O ponteiro indicará esse valor alternativo da mesma maneira como já fez se fosse A1. Por outro lado, se as regras da mecânica quântica, em particular a evolução unitária, se aplicam a esse aparelho de medida, a evolução unitária, lembrem, é uma evolução linear, ou seja, ela mantém superposições de estados. Ela leva superposições de estados a outras superposições de estados. Então, se inicialmente eu tenho o meu sistema não num estado em que a grandeza A está bem definida, seja A1, seja A2, mas eu tenho o meu sistema numa superposição de A1 com A2, isso aqui é o estado de superposição antes da medida, o sistema está numa superposição A1 A2, com amplitudes C1 e C2, e o aparelho de medida está neutro, a medida ainda não foi realizada. Ora, se essa evolução durante a medida for regida pela dinâmica quântica, for uma evolução unitária, nós sabemos que a essa superposição de estados deve corresponder uma superposição com as mesmas amplitudes da evolução de cada um desses vetores particulares, correspondentes a A1 e A2 no estado inicial. Coisa que nós já vimos aqui na frente, que se o aparelho é um bom aparelho de medida, já está pré-determinada. Então, se o vetor A1, um aparelho na posição neutra, evolui no tempo, e ele é um bom aparelho de medida, nós temos que encontrar, após a medida, o vetor A1 e o aparelho indicando que a medida resultou em A1. Mesma coisa para A2. E se nós estamos numa superposição, numa combinação linear desses dois estados, eu devo encontrar a combinação linear correspondente após a medida. Ou seja, após a medida, eu devo ter o meu ponteiro apontando simultaneamente nas direções A1 e A2. Ou melhor dizendo, após a medida não fará o menor sentido falar em resultado da medida, ou seja, para onde o ponteiro está apontando. Daquela maneira pouco rigorosa, nós podemos dizer que o ponteiro aponta em duas direções ao mesmo tempo. É claro que esse resultado representa um problema. Medidas dão um único resultado. Nós podemos ler este
resultado, falar sobre ele. Um ponteiro não pode apontar ao mesmo tempo em duas direções diferentes. Não se trata de dizer que o ponteiro está zizagueando entre essas duas posições. Significa que ele está ali simultaneamente apontando nas duas direções. Isso jamais foi observado em qualquer instrumento de medida, aliás, em qualquer sistema macroscópico desses que nós encontramos à nossa volta. Portanto, há uma incompatibilidade radical entre a evolução unitária e uma descrição quântica do processo de medida, que no final das contas nos leva a uma incompatibilidade entre essa mesma evolução unitária e o que nós encontramos no nosso mundo macroscópico, onde nós não temos superposição de estados distintos. Esse é o famoso problema do gato de Schrödinger, né? Imaginem, para colocar esse problema, esse gato na história de uma maneira mais direta, que esse ponteiro que está ligado ao aparelho de medida também está ligado a um frasco de veneno. Se ele se inclina para a esquerda e aponta para um, ele derruba esse frasco de veneno e um gato que estava passando ali por perto morre. Mas se ele se inclinar para a direita, ele não bate no frasco e o gato continua vivo. Ora, se eu tenho uma superposição de ponteiro indo para a esquerda e indo para a direita, eu também terei uma superposição de um gato vivo e morto ao mesmo tempo. Algo que, obviamente, não é compatível com nenhuma observação que já tenha sido feita, quer sobre gatos, quer sobre ponteiros ou qualquer outro sistema macroscópico. Ou seja, o que esse exemplo mostra é que a mecânica quântica, a evolução unitária, pode criar no nosso mundo macroscópico certas situações, certas superposições de estados que jamais foram vistas, ou seja, para as quais não há nenhuma comprovação experimental disponível. Portanto, tem que haver uma forma, né, de evitar que isso aconteça. Essa forma é aquela ideia, né, de um colapso, uma redução do vetor de estado durante um processo de medida. No processo de medida não se aplica a evolução unitária. Se aplica uma outra regra. Se o sistema pode ir ou para um ponteiro apontando para a esquerda ou apontando para a direita, após a medida, esse ponteiro estará em um desses dois estados, ou apontando para a esquerda ou apontando para a direita. Ele não estará numa superposição dos dois, né? E a probabilidade dele ir para um desses estados é dada pelo módulo ao quadrado dessas amplitudes C1 e C2. Ou seja, a resposta a essa dificuldade é dizer que a evolução unitária não se aplica a aparelhos de medida, de forma mais geral a sistemas macroscópicos, de maneira que nós não encontraremos essas superposições, né, esses gatos de Schrödinger, à nossa volta. Esse é o famoso, alguns dirão famigerado, problema da medida. Por que aparelhos de medida, que são, no final das contas, constituídos por átomos, moléculas, elétrons, etc., ou seja, por sistemas que são regidos pela mecânica quântica e que passam por evoluções unitárias, por que esse aparelho não se recusa a obedecer uma regra básica da mecânica quântica, própria dinâmica quântica, e que nos obriga a invocar essa ideia um tanto quanto estranha, né, de um segundo tipo de evolução temporal, não dinâmico, mas, como eu disse, quase cinemático, que é dado pela regra de Born. Ou seja,
numa situação que envolve um aparato macroscópico, né, um aparelho de medida, um ponteiro visível, um gato, né, eu não tenho uma evolução unitária que me criaria superposições intoleráveis, nunca vistas. Né? Eu vou ter algo ditado pela regra de Born, que diz que vai dar o ponteiro para a esquerda, ou ponteiro para a direita, ou o gato vivo, ou o gato morto. É claro que nós sempre podemos e devemos perguntar por que superposições quânticas não são encontradas no nosso mundo microscópico. O fato de nós não encontrarmos essas superposições não elimina a importância de entender por que elas desaparecem no nosso dia a dia. Ou seja, é verdade que nós jamais vimos um ponteiro macroscópico, né, apontar em duas direções ao mesmo tempo. Jamais vimos um gato ao mesmo tempo vivo e morto. Mas a pergunta, por que isso não acontece, já que esses ponteiros e esses gatos são feitos por átomos e moléculas que obedecem às regras da mecânica quântica, por que essas superposições não passam do mundo microscópico para o mundo macroscópico? Tá? Esse é o problema da medida, né? Foi para isso que Schrödinger colocou o gato famoso dele perto de uma garrafa de veneno. É possível dar respostas a isso dentro do contexto da mecânica quântica. É possível explicar, pelo menos razoavelmente bem, por que essas superposições quânticas desaparecem no nosso mundo microscópico. Tá? Isso em particular, essa forma de resolver esse problema, pelo menos essa tentativa de resolver esse problema, responde pelo nome de estudo de descoerência. Não é uma nova teoria, é uma aplicação da evolução unitária a um processo que envolve elementos macroscópicos que devem ser descritos de uma maneira a levar em conta o fato de que um sistema macroscópico nunca está inteiramente isolado. Ele não pode ser separado completamente de influências externas do meio ambiente em que ele se encontra. Essas influências tornam possível, pelo menos para todos os efeitos práticos, explicar por que superposições quânticas desaparecem nesse nosso mundo. Seria por esse processo chamado de descoerência. Mas nós não vamos tratar disso no momento. Nós veremos alguns sinais desse processo em alguns dos exemplos que discutiremos mais à frente. De qualquer forma, né, o problema da medida, a gente vê que nada mais é essencialmente o problema de como a mecânica quântica, com suas superposições de estado, pode ser conectada a uma física clássica, válida com extrema precisão no nosso mundo macroscópico, onde tais superposições são invisíveis, pelo menos. Tá? Mas ainda, né, é claro que no nosso mundo macroscópico, se nós não temos essas superposições, nós temos um número de estados para os nossos sistemas clássicos muito menor que o número de estados quânticos permitidos. Né? Existem superposições quânticas, que são novos estados, que nós não encontramos no nosso dia a dia, no nosso mundo macroscópico. Né? Como conciliar, né, um número de estados quânticos muito maior do que o número de estados clássicos que nós encontramos, também é um dos problemas que deve ser resolvido por qualquer solução desse problema da medida. Isso também é bem tratado por essa abordagem baseada em descoerência. Tá? Mas, de qualquer jeito, resolver o problema da medida, resolver como descrever o processo de medida com base na dinâmica quântica, na evolução unitária, necessariamente deve dar resposta a essas duas questões. Algo que, pelo menos de uma forma bastante razoável, o processo de descoerência, como eu mencionei,
pode tratar. De qualquer maneira, a abordagem convencional, tradicional da mecânica quântica, chamada interpretação de Copenhagen do formalismo quântico, não se compromete com uma tentativa de explicar o que acontece durante um processo de medida, ou de forma mais geral, como se dá a transição entre a física quântica e a física clássica. Na interpretação de Copenhagen, há dois mundos separados, né? O mundo quântico, com suas superposições, sua dinâmica unitária, e o mundo clássico, sem superposições, com dinâmicas dadas pelas leis da física clássica. Né? Há um corte entre esses dois mundos, né? Às vezes até chamado de corte de Heisenberg, que não é necessariamente um corte colocado em um local fixo, em uma escala fixa de fenômenos. Mas ele basicamente diz que há um corte entre onde se aplica a mecânica quântica e onde se aplica a física clássica, e de um lado desse corte estão os fenômenos microscópicos, os átomos, as moléculas, os elétrons, e do outro lado desse corte necessariamente estão os aparelhos de medida, os observadores, nós, né, os gatos, etc. Isso está claramente dito em um dos textos mais lidos sobre mecânica quântica, o livro do Landau e Lifshitz, onde nós podemos encontrar que, por medida, na mecânica quântica, nós entendemos qualquer processo de interação entre objetos clássicos e quânticos. Ou seja, uma medida envolve necessariamente algo cujas características são descritas pela física clássica. No caso, esse algo é o aparato de medida, o observador, seja lá como identifiquemos esse objeto clássico. A parte quântica refere-se àquilo que está sendo medido, né? Aqui que estão as superposições, etc. Mas elas, por princípio, desaparecem na física clássica. Um está de um lado, outro está do outro, do famoso corte de Heisenberg. Niels Bohr manifesta isso também claramente numa carta a Schrödinger, escrita logo nos primórdios da mecânica quântica, onde Bohr dizia que os instrumentos de medida, para funcionarem como tal, não podem ser propriamente incluídos no domínio de aplicação da mecânica quântica. Ou seja, nós não podemos descrever os instrumentos de medida com as regras da mecânica quântica, do contrário, nós teremos superposições macroscópicas e gatos de Schrödinger, etc. Como eu disse, é possível atenuar muito, pelo menos atenuar para todos os efeitos práticos, essa postura via descoerência. Mas essa é a posição, digamos, oficial, canônica, da interpretação de Copenhagen. É claro que há dissidentes quanto a isso. Um dos mais importantes, um dos mais vocais, que se manifestou mais veementemente contra esse tipo de coisa, foi John Bell, um dos físicos que mais contribuíram para a compreensão dos fundamentos da mecânica quântica, lá pela metade do século XX. Segundo Bell, o aparato de medida, o aparelho de medida, não deveria ser separado do resto do mundo em uma caixa preta, como se não fosse feito de átomos e não fosse governado pela mecânica quântica. Ou seja, por que dizer que os aparatos são sistemas clássicos quando eles são compostos por elementos quânticos? O Landau e Lifshitz descrevem isso muito bem, novamente, no seu livro-texto.
Eles dizem que a mecânica quântica ocupa um lugar muito incomum entre as teorias físicas. Ela contém a mecânica clássica como um caso limite, mas ao mesmo tempo requer esse caso limite para a sua própria formulação. Comparem essa situação com a relação entre a relatividade restrita de Einstein e a mecânica newtoniana. Em princípio, a relatividade poderia ser formulada sem fazer referência à mecânica de Newton e Galileu. Tendo formulado a relatividade, considerando o limite de pequenas velocidades, nós obteríamos, como uma consequência do postulado mais geral, a física newtoniana e galileana. Não é isso que acontece na mecânica quântica. Nós não podemos formular a mecânica quântica, pelo menos nos moldes tradicionais da interpretação de Copenhagen, sem falar também na física clássica. Do contrário, nós teremos superposições colocadas no nosso mundo macroscópico desde o início. Então, a relação entre a física quântica e a física clássica não é uma relação, digamos, entre um caso geral e um limite particular apenas. A mecânica quântica não engoliu a física clássica e a tornou apenas um detalhe, um pequeno caso limite. A física clássica, digamos, nesse contexto, é a física que não queria morrer, não queria ser engolida e tornar-se um caso limite apenas. Ela continua necessária para que a própria física quântica seja formulada, repito, pelo menos no contexto usual, dado aqui por Landau-Lifshitz, por exemplo, da interpretação de Copenhagen. Com isso, nós chegamos ao final da nossa discussão sobre o problema da medida e a questão de como se passa de uma física quântica para a física clássica. No próximo vídeo, nós vamos ver como podemos estender os princípios da mecânica quântica, que até agora temos estudado apenas no caso de sistemas com 2 estados, para sistemas com mais de 2 estados. Sistemas que podem ter 3, 4 e até infinitos estados.